De volta com o nosso programa, chegou o momento de falarmos de saúde. É comum as pessoas pensarem que para evitar a diabetes é só controlar o consumo de açúcar, evitando bolos, chocolates e outras guloseimas. O perigo, porém, não mora exatamente aí. A alimentação é só um dos fatores que provocam a doença, que também abrangem estilo de vida e causas genéticas. Mas você sabia que existem diferentes tipos de diabetes? No programa de hoje, nós estamos recebendo o Dr. Clay Rocha, que vai esclarecer quais são os tipos de diabetes, que você não sabia, ou se sabia, vai ficar sabendo mais, seus sintomas e tratamentos. Doutor, bem-vindo ao programa sempre. Olá, doutor, bom dia, obrigado. Bom Obrigado dia. pela presença. Bom, então quais são esses tipos de diabetes, doutor? Então, o mais comum que a gente tem é o diabetes tipo 2, que é aquele que ocorre por causa do excesso de peso, da falta de atividade física. E quando tem alguém na família, predispõe a esse tipo de diabetes. Esse é o mais comum, é o grande volume do nosso consultório. A gente tem o diabetes tipo 1, que é aquele que dá no jovem, na criança e no adolescente, que é um diabetes autoimune, que você produz um anticorpo contra o pâncreas e ele para de produzir a insulina. E assim há um aumento da glicemia. Isso não tem a ver com ganho de peso nem os hábitos. É uma doença autoimune. Esse é o diabetes tipo 1, que geralmente o tratamento é feito com insulina. Não tem medicação oral para ele. No diabetes tipo 2, a mudança de estilo, da atividade física, alimentação e alguns remédios orais, no início do tratamento, podem controlar muito bem. Esses são os dois tipos básicos que eu acho que a grande maioria conhece. Só que a gente tem o MOD, que é um outro tipo de diabetes que acontece, que é uma coisa intermediária entre o diabetes tipo 1 e o tipo 2. A principal característica dele é que ele tem uma alteração genética, que a gente chama monozigótica, que quando você tem, obrigatoriamente você vai ter esse diabetes. E aí a gente tem catalogado hoje 7 tipos de MOD e ainda mais um MOD X, que ainda não sabe qual o gene que está alterado. É uma variedade grande, até extensa, para vocês trabalharem. Isso. Só que o que acontece hoje é porque pouco diagnóstico é feito com o MOD. Ou o médico acaba encaixando no tipo 1 ou no tipo 2 erroneamente. Porque para dar o diagnóstico do MOD, você tem que fazer um estudo genético. Os sintomas são diferentes, inclusive, doutor? Os sintomas praticamente são iguais por causa do aumento da glicemia. Mas o que vai mudar, o que é importante eu saber se é um MOD, um diabetes tipo 1, tipo 2, é para o tratamento, que são diferentes, né? Dependendo, o MOD tipo 2, por exemplo, é uma doença benigna que não vai dar, por exemplo, lesão de órgão-alvo, que é o quê? Alteração na retina, o pé diabético, a nefropatia diabética, que é a alteração dos rins. Então, isso é importante eu saber para dar o prognóstico para o paciente. Na prática, a pessoa que está assistindo a televisão agora, fala assim, como que eu percebo que, de repente, eu posso estar com diabetes? Existem esses sintomas, fora a glicemia? Porque glicemia você tem que fazer o exame, né? Fala assim, que pode dar indício que a pessoa pode estar com diabetes. Maria Cândida, é difícil pode ter, né, diabetes, né? Isso. É difícil porque quando você vai ter os primeiros sintomas, a tua glicemia já vai estar muito alterada. E não é isso que a gente quer. Então, o que eu aconselho a todo mundo é fazer exame de rotina, uma vez por ano, uma dosagem de glicemia, que é um exame super barato e simples de fazer. Mas se já tiver alguma alteração suficiente para gerar algum sintoma, o principal sintoma que você vai ter é boca seca, tem o excesso de urina, que é por isso que veio o nome diabetes, né? Que é por causa desse excesso de urina que o diabético apresenta quando a glicemia está muito alta. Perda de peso, né? Cansaço, fadiga, hálito cetônico, mas esses são sinais quando a glicemia já está bem elevada. Mas geralmente a pessoa só percebe quando ela já está num grau, um grau um pouquinho mais avançado, talvez, né? E isso é importante porque geralmente o diabetes tipo 1 abre o quadro com essa cetoacidose, que a gente chama, que é com a glicemia muito alta em pouco tempo, né? E o diabetes tipo 2 não, é uma coisa progressiva. Doutor, se o diabetes não for diagnosticado a tempo, quais as consequências? Inclusive no diabetes tipo 1, né, na criança e no jovem.
Você pode entrar em coma, por exemplo, no diabetes tipo 1 com uma glicemia acima de 600, né? Porque você não tem insulina nenhuma para fazer com que essa Tanto na criança glicemia quanto no baixe. adulto seria isso? Isso é principalmente na criança criança e no adolescente, que é o diabetes tipo 1. No adulto é mais raro acontecer isso no diabetes tipo 2, porque ele é progressivo. Não é de um dia para outro que o pâncreas vai parar de funcionar. Agora eu quero saber como que é esse negócio da família. Você está falando geneticamente, se a pessoa tem. Quem que tem que ter na família para você ter? Você tem, se o pai e a mãe têm? Como que é? Já pode acontecer de 3 gerações anteriores ter o diabetes, tipo o MOD, né? Que a gente está falando que é o genético. E aí você apresentar, então, teu avô, o bisavô ou o pai. E não precisa ser os dois, porque ela é uma alteração dominante, que é o quê? Se tiver aquela alteração genética, obrigatoriamente você vai desenvolver a doença. Isso é uma coisa ruim. Entendi. Então você tem que dar uma olhada na sua família. Se tem alguém com diabetes. É por E isso. você pode não MOD, desenvolver? O MOD, obrigatoriamente, se você tem a alteração genética, com certeza você desenvolve. Para o diabetes tipo 1 é de 10% a 30%. E o diabetes tipo 2, a gente tem uma incidência um pouco maior quando tem na família. É por isso que eu faço o exame anualmente, que meu pai é diabético. Né? Ah, seu pai. Meu pai é então... diabético. Acredito até que seria o tipo 2, eu não sei. Agora eu vou perguntar para ele se em algum momento o médico já falou da possibilidade de ter o diabetes tipo MOD, não sei. É algo que eu vou entrar numa conversa com ele em relação a isso, então. A primeira coisa é saber quando que começou a doença, porque o MOD é mais cedo. É mais cedo, não, acho que foi antes dos 30 Foi anos. Depois, então, foi E depois. geralmente é diabetes Seria tipo 2. E, doutor, no caso dele, por exemplo, que tem na família um diabético, ele não tem diabetes ainda. Quais são os cuidados que ele tem que ter? O da população em geral, né? Que é atividade física, tentar manter o peso, alimentação saudável, dormir bem, né? O estresse, tudo isso são fatores que contribuem para o desenvolvimento do diabetes. Então, mas ele tem que ter um cuidado em dobro. Ih, Rafael, Tô perdido. Não é, tem que evitar. Eu não sou médica, mas é isso, doutor? Tem que ficar de olho tem que mesmo. ter. E diabético não pode comer doce de forma alguma, doutor? Pode, mas tem que estar junto com alguma refeição. Por exemplo, é diferente eu comer um brigadeiro no meio da tarde em jejum e comer o brigadeiro logo após o almoço, porque ele vai se misturar com os outros alimentos que têm fibras e vai retardar a absorção do açúcar. Mas por que você ouve um monte de diabético que fala assim, eu não posso comer, tem que comer diet, não sei o quê. Por quê? Pode, mas aí você vai poupar para quando você quiser sair dessa dieta. Aí você tem uma poupança extra de insulina, porque cada vez que eu como doce, eu estou gastando mais minha insulina. Isso principalmente no diabetes tipo 2, né? A gente fala do doce, né? Fala do açúcar, mas não é apenas o açúcar, é isso? Tem mais alimento? É o carboidrato no geral, é isso? Isso, que é da batata, da cenoura, do arroz, né? Tem que ser da tudo, farinha, tem que ser do tudo trigo. controlado? Não, eu não gosto desse terrorismo nutricional que existe aí. Então, é tudo, acho que em equilíbrio e dependendo da quantidade e da frequência com que você usa esses alimentos, né? O diabético hoje pode comer absolutamente de tudo. O importante é o equilíbrio. Na minha adolescência, eu tinha uma amiga, a Cristiane, aliás, um beijo para a Cris, que hoje mora em Descalvado. Ela descobriu diabetes, ela tinha acho que 14, 15 anos e começou um tratamento até severo. Ela era muito rígida com a alimentação dela. Num belo dia, numa reunião de turma, ela acabou desmaiando. Foi para o hospital e ela voltou. O médico falou, olha, você está com falta de doce. Você é diabética, mas você precisa também de uma balinha, de um chocolate, nem que seja um pedaço mínimo. Por que isso acontece, doutor? No início, tem uma desregulação do pâncreas. Então, ele ainda tem insulina, só que ele não está sabendo como usar essa insulina. Então, às vezes, ele pode produzir em excesso. E aí você tem uma hipoglicemia. Ou, por causa do uso do carboidrato simples, que a gente chama, que vai direto para a corrente sanguínea e dá um estímulo muito grande no pâncreas, o que pode acontecer? Você tem um pico da glicemia e logo em seguida você tem um pico da insulina. Aí o que é que você vai fazer? De 200 você vai baixar para 60 muito rápido. Porque esse açúcar é simples e é absorvido muito rápido. Né? E isso pode dar sintoma, que é mal-estar, tremor,
escurecimento de vista, desmaio, né? Eu queria fazer uma revisão aqui. O tratamento para diabetes 1, qual que é? Insulina. É Insulina. o único tratamento que a gente Que tem é hoje. injeção. É injetado, geralmente em região abdominal, subcutânea. Tá, uma vez por dia? Hoje a gente tem insulina que dura até mais que 24 horas. Então vai depender da insulina que o paciente usa e do grau de doença que ele já tem. Tá. Né? Diabetes tipo 2, qual que é o tratamento? O tipo 2, a grande droga ainda é a metformina, que ela melhora a E o ação que da que insulina. É a metformina? É um hipoglicemia antioral que melhora a ação da insulina na periferia. Por causa da obesidade, você tem uma resistência insulínica. Então, essa metformina vai fazer com que haja uma melhor ação dessa insulina que eu estou produzindo, mas que não está agindo da maneira correta. E o MOD? O MOD vai depender de cada tipo. Tem MOD que só funciona com a insulina, como é o caso do MOD 3 e o MOD 5. O MOD 2, por exemplo, é só atividade física e a alteração alimentar. E o MOD 4, por exemplo, é com sulfonilureias, que é o diabinese, o diamicron, são essas as substâncias. Muitas pessoas dizem, doutor, que a diabetes é o mal do século. Dizem também que depressão é o mal do século, dizem um monte de coisa, né? Mas diabetes é também um dos males do século? Pelo o aumento da obesidade e pela mudança da sociedade moderna, né? A gente não faz mais atividade física, a gente usa o controle remoto para mudar do canal, o carro não precisa mais passar a marcha, eu aperto um botão para... É uma sociedade mais sedentária, né, doutor? É escada isso? rolante, elevador, então... E a gente tem a genética, que é para quê? Para estar caçando alimento ainda, né? E correndo para não ser caçado. Exatamente. Doutor, tem um outro termo aqui na ficha, diabetes mellitus. Nós não falamos sobre isso ainda ou falamos já de uma outra forma? O diabetes e diabetes mellitus é o nome completo da doença, é o perfeito. sobrenome dela. A gente, em medicina, usa muito DM. DM tipo 1, que é a abreviação de diabetes mellitus tipo 1. E o tipo 2. É mellitus, é isso? Essa seria a isso, pronúncia. é. Homens ou mulheres são mais acometidos? Ou não tem uma proporção aí? São acometidos de igual forma. Mulher, dependendo do peso e dos hábitos, mulher, e porque está vivendo mais, tende a desenvolver mais diabetes do que o homem. Tá. Com essa resposta, deixa, é possível prevenir a diabetes? Quem tem diabetes, quem tem a genética, vai ter diabetes. Sim, o Vai ter PROMOD vai ter, não tem Vai o que ter. fazer. É possível prevenir, então, o quê? As complicações. E eu tá. dar o prognóstico para o paciente. Se ele sabe que tem um MOD tipo 2, ele vai ter uma vida totalmente normal, né? Não vai ter complicação no olho, nos rins, nos pés, nada. E nunca vai precisar de tomar medicamento para o controle da glicemia. É só uma questão, atividade física e alimentar, o MOD tipo 2. Mas o MOD 5, por exemplo, ou 3, ele tem um prognóstico ruim. Então, eu vou ficar de olho nos órgãos-alvos, né? No olho, ele vai fazer com mais frequência o exame do mapeamento de retina, vai fazer exame com mais frequência dos rins, para ver como é que está a filtração. A insulina, ela tem efeito colateral? O principal, eu nem deveria estar falando isso aqui, mas o principal efeito colateral da insulina é ganho de peso. Jura? A pessoa acaba engordando mesmo, doutor? Porque ele é um hormônio anabólico, então quanto maior a quantidade da insulina, maior a chance de você ganhar peso. Então isso é um ciclo vicioso. Então, você começa com a dose baixa e depois vai aumentando essa dose e a tendência é você ganhar peso e precisar de mais insulina. Então, a gente tem que fazer um controle ao redor da atividade física, do controle alimentar, para eu não precisar ficar aumentando a insulina. Mas tem aquele remédio Victoza que tem insulina, que é para perda, quer dizer, não é para perda de peso, né? É para diabético, não é? É o que a gente chama de off-label, né? A perda de peso ainda não está é para diabético, mas as pessoas usam para perda de peso. Mas Maria Cândida, ele não é uma insulina. Ele é um análogo GLP-1 que faz o aumento da produção de insulina e glucagon pelo pâncreas. Mas ele não é uma insulina, né? Tá, então não teria esse aumento de peso, no caso, né? Não teria esse efeito colateral. Isso.
Entendi. Senão ninguém compraria. Bom, bem esclarecido. Se alguma dúvida ficou para você, é só escrever para a gente. tudoposso@redefamilia.com.br. A gente agradece a presença do Dr. Clay mais uma vez aqui. Obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Maria Cândida, gostou da entrevista? Aprendeu? Adorei Você tem diabetes na família? Eu tenho um pai que já faleceu, que era pré-diabético. Doutor, esse negócio de pré-diabetes passa? Como que é? Genético? Curioso, quem é pré-diabético? pré-diabético. Então, eu não entendo esse negócio de pré-diabetes Eu também. acho isso um termo muito ruim. Porque eu no não pré acredito, o quê? É ou não é? Para mim é um diabetes assintomático, É. não um pré-diabetes. Porque muito médico, acho que fala pré-diabético para o paciente para não dizer que ele tem diabetes, né? Então, acho que ele tinha diabetes. Ih, eu acho que eu também vou entrar nesse... Tá no Ai, meu meu time, tá no meu Deus! time. Ai, Vou tomar Deus, cuidado. obrigada. Obrigado. Bom, nós vamos caminhando aqui. O Márcio já está pronto. Nós vamos falar de famosos, de celebridades, saber tudo o que está acontecendo neste mundo tão maluco que é o mundo das celebridades, não é, Márcio? É isso aí. Tudo bem? Tudo bom dia, Maria Bom Cândida. dia, sempre bom ter você aqui no programa. Com O certeza. que você preparou hoje pra gente de especial, hein? Olha só, hoje tem Paulo José criticando o cinema brasileiro. O ator Paulo José. Exatamente, ele que é veterano de novelas, de teatro, cinema. Ele deu uma declaração para o jornal de grande circulação, dizendo que o cinema brasileiro é o pior que existe no mundo. Por quê? Ele disse que eles pegam atores da TV para ficar fazendo caras de bocas na hora de dar risada, na hora de chorar, ficar aí exprimindo em lágrimas. Então ele falou que o cinema brasileiro está na pior fase. Eu já discordo, porque a gente tem tantas produções aí que ficaram muito legais. Então, eu acho que, na minha opinião, ele estava falando... Quem sou eu, né? Ele que é um veterano aí, mas na minha opinião, eu acho que não é. Será que ele não foi mal interpretado, de repente, pelo jornal? E aí escreveram alguma coisa que ele não quis dizer direito? Porque um ator da estirpe dele, de repente, falar um negócio desse... Porque o cinema brasileiro, ele cresceu imensamente, né? O cinema brasileiro, a gente pode falar de dados aqui de crescimento gigantescos, assim. A gente está levando mais de 3 milhões de espectadores para o cinema, coisa que não acontecia há 10 anos atrás, mas nem que a vaca tussa, né? Dizendo bem literalmente. Não acontecia. Então a gente tem o cinema, que é o cinema mais realista, que é aquele cinema do Walter Salles, que é o cinema do Fernando Meirelles, e a gente tem o cinema, que são as comédias, que muita gente critica, mas as comédias estão levando muita gente. Cinema do Leandro Hassum, da Ingrid Guimarães e tudo, que muita gente critica até a qualidade, que é o que provavelmente ele deve estar criticando, mas está sendo feito, a gente está movimentando a produção nacional e tudo, não é verdade? É verdade. Então, não sei, às vezes a pessoa... Às vezes também por causa, às vezes, como fala, uma vírgula muda tudo, né? Exatamente, às vezes a pessoa ela se cedeu, ela fala de um jeito e tal, e escreve... Aí escreve outra coisa, então aí é difícil. Não é que é outra coisa, mas às vezes o jeito, né? Como O escreve, jeito de eu não falar, sei. o jeito de passar para as pessoas, não é verdade? Não sei direito, mas tudo bem, né? Tudo bem, né? Falou, vamos lá. Mano, quem somos nós? Mas Um não vamos veterano da crucificar TV. ele também, né? Com Tadinho. certeza. Vamos lá. E o cantor Rick anda dando muitas risadas por aí. Por quê? Porque o ex-parceiro dele, o Renner, deu uma declaração dizendo que ele estava afundado em dívidas. Dizendo que depois da separação da dupla, depois que acabou a dupla, Rick, olha... Peraí, Márcio, me põe no chão. O Rick, quem que era O Rick- aquele que o alcoólatra, não sei É o o quê? Renner. O Renner. O Rick foi o que casou agora, recentemente, na tá. Basílica, lá de E Aparecida. quem que falou que tá em O dívida? Renner. O Renner falou que o Rick tá em que dívida. depois da separação da dupla, depois que a dupla acabou, os dois... Mas o que deveria estar em dívida não seria o Renner? Exatamente. Então, por isso que o Rick tá dando muita risada. O Renner disse que ele foi até despejado do escritório. E o empresário deles, o Marquinhos Nascimento, diz que é tudo mentira, porque atualmente ele está no escritório e diz que está bombando de shows. Então, diz que ele e o Rick dão muita risada dessa notícia.
Ai, que coisa, né? Ai, que chato isso. Ficar falando do outro. Então, eu não gosto desse negócio de quando separa a dupla, um ficar falando do outro. Deveria manter, porque assim, ficou tantos anos, a pessoa fica bem, a dupla fica bem, todo mundo feliz, ficar no meio, aí separa, é que nem separação, e um fica falando mal do outro. Você não acha feio? Um fica atacando o outro, não sei pra quê. Feio Vamos isso, cada um pro seu exatamente, lado. fica quieto e tal. Fazer sua carreira solo, exatamente, né? Mais bonita, assim, mais elegante e tal. Não acho bacana isso. Eu também acho. Por mais que o outro chato. esteja em dívida, eu não sei se tá, se não tá, também, né? Vamos manter elegância. Com certeza. E acredito que não, né? Porque ele fez uma big de uma festa agora, no casamento dele, para mais de 300 convidados, né? Para quem tá afundado em dívida, fica difícil, né? Se bem que tem gente que faz... Se bem que, ó, é o seguinte, eu conheço um monte de gente que dá cheque sem fundo. Eu também conheço alguns. Né? E você lembra do ator Gerson Brenner? Com certeza, Aquele galã da Globo, que em 1998 ele estava indo gravar a novela Corpo Dourado, no qual ele fazia o papel do Jorginho, junto com a Dani Vinitz, né? Ele está querendo voltar à televisão. Ele que é casado com a psicóloga Marta Mendonça, ele está querendo voltar, ele abriu o coração numa entrevista, dizendo que quer voltar como diretor. Ele que teve problemas com a fala, ele não anda, né? Então ele quer voltar a atuar atrás das câmeras. Deve ser muito difícil, né? É muito difícil. Eu convivo com a família do Gerson, nós temos um laço aí que não precisa dizer agora, né? Mas o Gerson é uma pessoa super legal, eu sempre tô com ele. Entendeu? Então, se ele voltar, vai ser muito legal. Vai ser muito tomara que bom. ele tenha uma oportunidade. Porque, assim, é uma pessoa que a gente viu na TV e tudo. Com certeza. E teve, assim, tipo, interromper a carreira dele tragicamente, né? E o que mais assusta é a injustiça, né? Que hoje eles estão soltos, os bandidos que atiraram nele. E ele está vivendo numa cadeira de roda. Isso é super triste. Isso é a justiça aqui do Brasil, né? Nem vamos falar de justiça no Brasil, porque senão a gente vai passar a tarde toda até a noite, talvez o dia seguinte, para falar de justiça aqui no Brasil. Eu vou te interromper um pouquinho para chamar um VT. Sabe que o Backstreet Boys, eles estão de volta. Vamos ver outros grupos que retomaram a carreira do sucesso nos anos 90. O grupo Backstreet Boys, eles se separaram, mas depois de anos, eles estão de volta para uma turnê de shows que inclui apresentações no Brasil. Por aqui, a lista de bandas que foram desfeitas e refeitas é enorme. Mas será que é possível retomar o sucesso de antes? Vamos ver. Eles estão de volta com a formação original e já com turnê marcada no Brasil. Os Backstreet Boys, sucesso nos anos de 1990, começam uma maratona de shows na América do Sul dia 6 de junho. E vão passar por Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. E os ingressos têm o mesmo preço de bandas no auge da carreira. Variam de R$ 150 a R$ 3.000. E quem não tem saudade de uma banda que marcou uma época? RPM. Tem saudade do RPM? Sim, sim. De alguma música em especial? Olhar 43. Canta um trechinho pra nós. Não, aí já é demais. O Pink Floyd. Tem saudade do Pink Floyd? Muita. Melhor banda de rock. A boa notícia é que muitos grupos estão voltando a cantar. Quando o cara é líder de uma banda, né, normalmente ele não tem uma maturidade profissional e até de idade, ele acha que ele se basta sozinho. Muitas vezes, há exceções, mas muitas vezes ele acha que se basta sozinho. Com o decorrer do tempo, ele faz uma carreira solo e muitas vezes não vai tão bem assim. E aí ele vê que, de fato, o mandorinha não faz verão, que é os ditados antigos, e como os antigos são sábios, é sempre uma grande verdade. E aí ele volta a tentar de novo pegar a revoada das andorinhas para fazer um voo mais seguro com todo mundo junto. E aí, com certeza, a chance de dar certo é maior. Quem não lembra do El Chan? Direto da Bahia, o grupo voltou ativa com os vocalistas originais e novas dançarinas.
grupo Os Travessos também faz parte dessa lista de peso. E o seu coração com certeza vai escutar. Lá atrás, o vocalista Rodriguinho resolveu dar uma pausa para se dedicar à carreira solo e também se lançar como produtor e compositor. Mas agora estão juntos mais uma vez. O grupo investe em novas músicas, mas sucessos da primeira fase dos Travessos ainda mexem com o coração das fãs. Sorria que eu estou te filmando. Sorria, o coração tá gravando. Seu nome aqui dentro de mim. Aí você vai relembrar o teu passado e vai trazer o saudosismo, você não pode mudar muito. Você quer ver aquela história, aquele aroma do mesmo formato, né? Você traz um sonho como ele foi idealizado. E tem mais pagodeiros voltando com força aos palcos. O Negritude Júnior passou por mudanças e está de volta com uma nova formação. Decidi te procurar. Agora que eu te perdi. Mas será que o público aprovou? Basta ouvir essas meninas que jamais esqueceram essa música aí. Tô chegando na Coab pra curtir minha galera. Dar um abraço nos amigos e um beijinho em minha cinema. Ah, eu adorava essa música da Coab, eu adorava, muito legal. Com certeza. Eles esqueceram de falar aí também que o grupo Polegar voltou, né? Voltou? Voltou. Rafael Willian, Alex Conte, Companhia Limitada. Eles fizeram o Globo esses dias, Record, fizeram vários programas já. Então, Polegar nossa, aí. Polegar, eu era criancinha, era um Polegar. também. Nossa. Quer dizer, não tão criancinha. Assim, Eu tinha mas... 2 anos de idade. E o Netinho, como ele era magrinho, né? Netinho Nossa, era magrinho, quando mudou cantava bastante, Coab, né? é verdade. Nossa. Não, deixa eu contar um bastidor aqui, uma história. Uma vez eu fui no programa da Eliana, gente, eu e o Netinho, naquelas provas, que eles põem a música do contrário, ao contrário. Gente, pelo amor de Deus, nunca mais na minha vida. Tem coisa que nunca mais você pode fazer. O Netinho sabe tudo dessas músicas populares, né? Claro. Eu não sei nada, eu mais de trás pra frente. Aí era assim, 5 segundos, o Netinho, sei lá, ele falava... Eu falava, meu Deus, eu tirei 0. Eu passei uma vergonha. E o auditório lá, é isso. E eu não entendia nada do que o auditório falava. Eu falava, meu Deus do céu, o Netinho ganhou tudo, ainda ganhou dinheiro, ganhou tudo lá no programa da Eliana. E eu passei uma vergonha, porque eu não sabia as músicas. Gente, depois eu falei, Netinho, nunca mais eu participo com você de nada, porque ele manja muito de música, de trás pra frente. Deus que me livre participar, Márcio. Não participo mais desses negócios. Ele entende bem de Não, música. ele entende. E esse negócio de música de trás pra frente é muito difícil. Nossa, nunca participe de um negócio desse na sua vida, não. Vai, continua. Então, vamos falar da nossa amiga, que nós falamos muito dela aqui, da separação, das polêmicas. Zilu Godoy vai apresentar um programa feminino. Jura? Zilu Godoy, ex-Zezé de Camargo, vai apresentar um programa com direção de Marlene Matos. Olha, ninguém menos que Marlene Matos. Tá em grandes mãos, né? Olha aí, tem até uma foto. Eles estavam aí no restaurante conversando sobre o programa. Ela vai apresentar um programa no E+, canal E+, que vai estrear Onde agora. é esse canal E+? É um canal no Rio de Janeiro, é um canal a cabo, que a gente até tinha falado da Nicole Baus, que vai ter um programa lá também, né? Então ela vai apresentar para o programa feminino, falando sobre a separação, se identificando com as mulheres que estarão assistindo o programa, né? Ela que passou a frequentar um curso de autoajuda depois que ela separou do Zezé, e teve toda aquela polêmica. Mais uma apresentadora. A Zilu tá com corpão, encontrei com ela, te falei, né? Ela tá muito bonita, tá, assim, tá bem legal, corpão. Tá, eu acho que se ela for falar de separação, não da separação dela, mas se ela for, de repente, dar dicas para as mulheres, falar de relacionamento, eu acho que pode dar certo, sim. Eu acho que ela pode se dar bem. E ela tá na mão TV. de uma das maiores empresárias, né? Que fez Xuxa, foi empresária do Luciano Huck. Então, aí ela tá em ótimas mãos aí, né? É verdade, é sucesso pra Zilu. A Zilu é muito simpática, muito carinhosa. Com certeza. E vamos falar de uma... E não podemos esquecer que essa grande mulher foi a base da carreira de Zezé de Camargo,
né? Que não tinha nem o Luciano na época, né? Com Mas foi certeza. ela que aguentou lá tudo, quando eles eram pobres e não sei o que e tal. Ela que tava do lado E o tempo tem todo. história que uma vez o Zezé chegou em casa, não tinha dinheiro para pagar aluguel. Aí ele falou, eu vou largar a carreira e vou procurar um emprego. Ela falou, não, fica quieta na sua carreira que eu seguro a casa. Então é uma grande mulher. É aí, uma grande mulher, é verdade. Com certeza, guerreira. É. E uma boa notícia. Lembra do Ken Humano, que tá lá com leucemia, que teve problema lá com o hidrogel? Ele teve alta da bom, UTI. né? Teve alta da UTI, tá consciente, tá conversando, tá se alimentando com comida normal do hospital, não tá mais com soro, tá respirando sem aparelhos. Então aí o Ken Humano, o tio dele agradece as orações, tudo. São aquelas pessoas que beleza a qualquer custo, né? Então aí faz qualquer coisa. Tem até uma que eu queria comentar, o Ken Humano dos Estados Unidos, ele tirou até a veia. Tem um Ken Humano nos Estados Unidos. Tem um Ken Humano nos Estados Unidos que tá... É impressionante, cada vez eu me surpreendo, mas tem um Ken Humano nos Estados Unidos, só eu que não sei, Não, deve e ser, ele né? tirou a veia que é ligada aqui na testa, que vai a visão, né? Você tá brincando E ele disse, comigo? os que as médicos pessoas alertaram fazem? ele que ele poderia perder a visão. Ele falou, eu não quero saber, eu quero parecer um boneco. Que absurdo. Ah, são pessoas Como as loucas, são né? loucas, né? Não é possível. São pessoas que não têm amor nem próprio. É verdade. Vamos lá. Aí, tomara que esse nosso Ken Humano brasileiro ponha a cabeça dele no lugar e pare de ser Ken Humano, não é verdade? Que seja ele mesmo, porque esse negócio de Ken Humano não tá com nada. O Ken acho que nem faz sucesso mais entre as crianças desse Ken, né? Não é verdade? As crianças certeza. querem super-herói, elas não querem mais Ken. Hoje não quer mais Não é Barbie. verdade? Elas querem os Vingadores, Homem-Aranha, que faz sucesso há 50 anos, mas enfim, querem esses aí, Capitão América, não querem mais Ken. Vai, vamos lá, não tem que se inspirar no Ken mais. E ainda falando de Rede Record, com a reportagem da Xuxa, que foi exclusividade no Domingo Espetacular, ontem domingo, ele ficou em segundo lugar, marcando 15 pontos Que de legal. pico e 13 de audiência. Tá aí a Xuxa. Foi a Adriana Araújo linda. que fez, né? Adriana Araújo. Adriana Araújo, excelente repórter, apresentadora do Jornal da Record, super companheira, bacana, Adriana Araújo, parabéns pela sua reportagem. Tinha que estourar a boca do balão mesmo. E a Xuxa, claro, que é o motivo dessa reportagem, né? Parabéns à Record, olha aí as imagens, muito legal. Muito legal da Record, lá, a Xuxa lá na Record. E uma mosquinha me contou, dizendo que os anunciantes estão saindo no tapa para fazer, merchan o programa da Xuxa, hein? Olha que Foi legal, uma ótima hein? aquisição para a Rede Legal, Record olha que bonito aí. que a Record montou, aí os jornalistas perguntando. Muito bacana, a Record montou lá no auditório um cenário, parece Com mesmo certeza. um programa de televisão, E o né, legal que é eles fizeram. eles trouxeram os fãs da Xuxa para estar perto dela no dia da coletiva. É, muito legal, bacana mesmo, olha, muito bonito, estrelado, né? O dia que a Xuxa foi lá assinar o contrato com a Record e ter a primeira entrevista coletiva. Muito bonito. Com muito certeza. E bacana. agora a Record virou uma Via Láctea, né? Só estrelas lá. Né? Gugu, Xuxa, Rodrigo Faro. Então, parabéns aí à Rede Record de televisão. Certo. E aí, mais? E por hoje é só. Por hoje Quarta-feira só, que vem pena. estarei de volta. Tá bom, então. Então, olha, fique bem durante toda essa semana, Obrigado. aproveite e traga mais notícias pra gente, tá Com bom? certeza. Um beijo, Márcio. Beijo a todos. Bom, e agora, Rafael? Tudo bem? Opa, nós vamos pro intervalo agora, Maria Vamos pro Cândida, é isso? intervalo? É isso? Então tá bom. Então a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tem um saboroso, delicioso salame doce. Olha a imagem aí, gente. Ele é que nem um salame, só que dentro tem chocolate, tem bolacha maisena, tem um monte de coisa aí que eu vou falar pra você daqui a pouco. Deve ter leite condensado, não sei se tem, mas acho que deve ter leite condensado. Um monte de coisa gostosa. Daqui a pouquinho aqui no Tudo Posso, já já.